Olá, sejam bem-vindos ao 11º módulo do curso Descubra-se como um Ser Energético. Hoje nós estaremos dando continuidade a essa saga dos chakras que nós nos dispusemos a trilhar e mais especificamente ainda do chakra da garganta, que em sânscrito se chama Vishuddha Chakra, ou algumas pessoas também chamam de chakra laríngeo. Bem nessa região aqui da garganta, a gente vai ver que tem algumas glândulas associadas a ele também. E nesse chakra, como posteriormente nós vamos abordar, a gente já começa a entrar em algo que não é tão palpável assim. Apesar de sim terem algumas propensões psíquicas e sentimentos, também tem algumas vibrações que são representadas por sons. E a gente vai ver que o som está muito associado ao chakra laríngeo. O próprio nome em si já traz um pouco dessa consciência, que vocês imaginem, se no chakra cardíaco a gente já entra em contato com uma essência impessoal, aqui a energia ainda mais refinada, Aqui é o que eles chamam os grandes sábios, mestres yogis, chamam do buraco da agulha, que não é qualquer ser humano que passa. Então o nome em sânscrito, Vishuddha, traz algo da conotação de puro, de purificação, especialmente puro. A gente vai ver justamente que para cruzar o buraco da agulha, só realmente os puros de coração. E pureza, não estou nada falando de limpeza, não estou nada falando a sexualidade, também não falando nesse sentido, mas sim uma pureza de coração. Aquilo que tem nas escrituras, Senhor, me dá um coração de carne, não quero mais um coração de pedra, quebra o meu coração de pedra e me dá um coração de carne, no sentido de um coração que pode verdadeiramente se amolece para essa conexão, para a vida, para o todo e principalmente para a própria alma. Porque é exatamente aqui, nesse chakra, falando de forma geral, que é o grande portal para a libertação, no caso de uma libertação do ego. Então aqui a gente pode falar que está associado também uma energia da escolha, o centro da escolha, sabe? Sabendo e percebendo causa e consequência, percebendo também que aqui está associado ao karma espiritual, tá? Aquilo que a gente traz como consequências de ações que nós fizemos, sementes que nós plantamos. E aqui vai reverberar justamente nessa natureza de nós manifestarmos esse poder da escolha, uma escolha mais livre, uma escolha mais autêntica, mais real. Então a gente começa a despertar mais também para a sensibilidade artística, para o dom da palavra, do conhecimento, aquilo que nós vamos chamar da individualidade única, no sentido da pessoa estar expressando aquilo que a alma dela vem expressar. E naturalmente, através dessa percepção da sabedoria que está no coração, a interpretação dessa energia do coração, então para um contato e para um propósito ainda maior, óbvio, gera um intelecto mais claro, porque não está tão amarrado ou amarrada nas falsas identificações, nas ilusões ou nos véus de Maya, como chamam os budistas. Então tem um senso de independência, de justiça imparcial, sabe? Porque todos são seres humanos, então traz mais um senso de justiça imparcial. Traz também um senso de equanimidade, de digerir tanto o néctar quanto o veneno da mesma forma, porque percebe a organização da criação e sabe que tudo é para o bem. Então, naturalmente, vem um entendimento, vem uma compreensão maior da realidade. E isso se manifesta posteriormente nessa construção sábia da fala, da expressão, e da colocação no mundo, e colocar as coisas em prática. Então, se a gente for falar aqui, é um desafio simbólico da força de vontade. Então, a gente falando lá no chakra da base, a gente tem um início, uma percepção mais tribal, e a gente tem que se libertar
dessa percepção tribal, ou seja, no sentido de que todos os outros têm autoridade sobre ti. E aí, num próximo ponto, é de ir e evoluir para a percepção, né, que somente tu mesmo tem a autoridade sobre ti. Mas, nesse chakra, a gente está falando num nível ainda mais profundo. É uma percepção de que a verdadeira autoridade vem do infinito, vem de se alinhar com a vontade do infinito. Então, é um chakra associado a uma completa entrega ao Supremo, à consciência infinita, à luz ou aquilo que a gente vai chamar ao caminho da nossa alma. No próximo segmento aqui, vou começar a trazer alguns paralelos e alguns conhecimentos que estão associados à energia desse chakra e de todo esse módulo. Começando a falar sobre o elemento associado a esse chakra e posteriormente, né, entrando em si nas propensões psíquicas daquilo que a gente consegue abordar intelectualmente, algumas delas, e outras vai ser muito mais no nível intuitivo e no nível de energia. Vamos lá, vamos começar a saga. O chakra laríngeo, ou Vishuddha Chakra, como se diz em sânscrito, contém 16 pétalas. E esse chakra está associado ao elemento éter. E nós já vamos falar sobre isso. O elemento éter é aquele elemento que contém todos os outros elementos que nós trabalhamos nos chakras inferiores, como água, ar, terra e fogo, o elemento luminoso. Mas ele está para além de uma manifestação mais perceptível, assim, através dos nossos olhos ou até mesmo numa materialização. E esse elemento éter está associado àquilo que os grandes yogis, os grandes sábios, né, chamavam de akasha. Eu já vou abordar daqui a pouco, mas antes eu queria trazer o fonema em sânscrito, ou o som de equilíbrio para esse chakra. Então, o som que eles trazem, o fonema em sânscrito é Han. Han. Lembrem, o pensamento é vibração, tem uma onda de vibração, quase se fosse um som justamente que vai para a região da garganta para equilibrar esse elemento, né, essa substância, vamos dizer, que está para além de elementos no chakra da garganta. E como aqui está para além de uma forma física em si, ele é algo para ser visualizado de acordo com o yoga, tá? Ele é algo sem forma, ele é algo multicolorido, como se tivesse uma gota de óleo, né? Uma gota de óleo na água, sabe? Que fica ele super colorido sem muita forma. Então essa é uma forma de visualização que os yogis trazem como se fosse um raio laser para equilibrar aqui. É óbvio, vou rememorar vocês que existe também aquela outra forma de visualização do círculo e o infinito que serve para todos os chakras, algo mais da nova energia. Sempre com a intenção, visualizando o círculo e o infinito nessa região, a intenção de que o infinito faça o alinhamento e a ativação necessária para esse centro de energia. E é bom expressar isso em voz alta. Quanto mais a gente expressa em voz alta, mais o universo está escutando as nossas células, a nossa sabedoria e inteligência corporal está escutando isso e começa a nos dar até mesmo dicas, trabalhar sincronicidades para nossa evolução. Então essa é uma visualização que vocês podem fazer. Mas eu gostaria de fazer um parênteses bem grande aqui com relação àquilo que os yogis chamam de akasha. Tá? Algumas pessoas associaram essa sabedoria do akasha com campos morfos genéticos também do Rupert Sheldrake, associaram também ao campo de ponto zero, né, que a física está descobrindo, está vendo. Outros mais da psicologia associaram um pouco ao inconsciente coletivo do Jung, ao mundo dos arquétipos, né? Mas talvez a conotação que esses sábios tragam é muito mais do que isso numa conotação espiritual, né? É óbvio que a gente tem um acesso até mesmo limitado, dependendo do nosso nível de consciência, a esse akasha, mas até mesmo como humanidade. Mas o que representa justamente esse akasha, né?
como vocês podem ver aí na imagem, a sutil, supersensível essência espiritual que preenche e penetra o espaço. A caixa só tem um atributo, o som, posto que o som não é mais do que o símbolo decifrado do logos, ou seja, o verbo, o sentido, né? Ou a linguagem no sentido místico. Todas as formas e ideias do universo vivem nele. Não há coisa viva neste mundo que não seja precedida ou seguida de a caixa. Então, como vocês podem ver aqui, tem uma personificação de todos os elementos, mas pensem nesse a caixa como o repositório dessas energias, né, que foram no passado, que são e que serão. Porque nesse plano espiritual, nesse nível que a gente está chegando, essas camadas transcendem o tempo, transcendem mesmo até a nossa capacidade de perceber as coisas em 3D. A gente entra em multi-D, ou mais dimensões. Então o Akasha é de onde surgem, né, todas as informações, de onde surge também até mesmo a energia. A gente pode acessar esse Akasha. Esse Akasha ele é muito relacionado simbolicamente pelos grandes sábios atualmente com o som, com a vibração. Então eu convido a vocês agora a assistirem um breve videozinho de uma instituição chamada Florescer, mostrando justamente que nas escrituras, nos textos sagrados, a simbologia que é utilizada para a criação do universo é justamente o verbo. Deus falou e o mundo existiu. O mundo foi criado a partir do som. No início havia o Logos, que é justamente uma representação de uma exteriorização de algo que está dentro. É óbvio que o infinito, a luz, o Criador não tem uma boca exatamente, mas é algo para a gente fazer um paralelo e tentar compreender que é uma exteriorização de algo concreto da criação em si, que é simbolizado principalmente por aquele som primordial do yoga que chamam do Om, que é o som da criação, a vibração do infinito, de onde tudo que é criado está contido. Lembrando o paralelo com a física quântica, de que tudo é energia, pensamentos são energia, palavras são energia, tudo vibram em diferentes frequências. Então a gente pode considerar tudo como som, como vibração. E a origem de onde parte todos esses sons é aquilo que nós chamamos também de Akasha. Então, um bom vídeo para vocês e nós retornamos falando um pouco mais sobre também os registros akáshicos.
gosto muito desse vídeo pela sensibilidade que a pessoa teve de conseguir juntar, né, muita sabedoria ali com uma parte espiritual e uma parte científica, né, demonstrando a partir das escrituras e também das pesquisas que são feitas hoje. Tem aquelas placas de areia, né, que dependendo do som que vibra nas placas, formam algumas formas diferentes. Então tem um ramo da ciência hoje, até mesmo da psicologia, que trabalha com psicoacústica, né, o efeito de som nas emoções, nos nossos pensamentos. Alguns já pesquisaram também aquilo que é chamado do efeito Mozart, das músicas de Mozart no nosso intelecto, no QI. Hoje também tem muitos pesquisando as frequências de solfejo. É óbvio que vocês podem pesquisar depois, né? Foge um pouco do foco onde a gente está, porque precisaria de, sei lá, um curso de um ano inteiro só falando de som e vibração e também, óbvio, do Akasha, né? As frequências de solfejo têm alguns tipos de frequência para, por exemplo, equilibrar, diminuir energia negativa, trazer mais sentimentos de unidade. Tem várias dessas e é muito profundo mesmo. Os grandes sábios já diziam, e hoje a gente está vendo que a cura num certo momento da humanidade ela não vai partir da química como a gente tem hoje com os remédios, e sim da física, ou seja, trabalhando com a energia, trabalhando com o som, né, as frequências, as ondas de som num primeiro momento, e depois, né, com a nossa consciência, com os nossos pensamentos, com o nosso campo de energia em si. E hoje a gente sabe que na nova energia planetária tem até outras pessoas trazendo, canalizando diversos tipos de som, combinações de vocalização, né, resgatando de um DNA mais ancestral, assim, e até mesmo de outras dimensões, para nos ajudar a ativar o nosso DNA espiritual, que a gente vai estar falando mais para frente daqui a pouco, nos próximos módulos, e liberar essa energia espiritual que tem dentro da gente no máximo da vibração que a gente pode viver aqui nesse plano. Então, como exemplo, tem o Tom Canyon, que faz pesquisas no som também, tem vários sons no site dele, tem alguns sons disponíveis para trabalhar o chakra cardíaco, o chakra da garganta, do terceiro olho, né, até mesmo ativar a pineal. E também um dos que eu mais recomendo atualmente é do Dr. Todd Ovokaitis, que é um médico americano, mas ele também, a partir de lembrar da memória akáshica dele, da memória dos registros de alma dele e de experiências prévias que ele teve, trazendo combinações de sons para ativar não somente o nosso DNA espiritual, né, aquelas camadas guardadas do nosso DNA, o potencial dos nossos chakras, das nossas glândulas, mas também para ativar energias aqui mesmo dentro do nosso planeta. Tá? E aqui me leva a uma ponte, a um termo que é muito utilizado hoje, que é de registro akáshico. O que seria um registro akáshico, né? Registro akáshico pessoal, por exemplo, é tudo aquilo que um ser humano já fez na sua vida, ou até mesmo em outras vidas, para quem tem as crenças de outra vida, está fazendo e vai fazer ali o que tem de potencial. No caso, óbvio, não é um potencial único, são vários potenciais que a pessoa tem. Pensem numa biblioteca onde está arquivado, onde tudo que cada pessoa já fez. Então, assim como nós temos um registro akáshico, o planeta também tem um registro akáshico, né? E aqui eu faço um colchetes, né, dentro do parênteses, sei lá, acho que entra um colchetes aí, os professores de matemática que me perdoem se vem colchetes ou parênteses antes um depois do outro, não me lembro exatamente, tá? Apesar de saber que o mundo é uma matemática pura, o universo é uma matemática pura, eu não era dos melhores alunos em matemática, fui mais para humanas. Mas aqui é importante de saber algo. Hoje em dia, né, a gente tem uma possibilidade de maior acesso ao nosso registro akáshico, ou seja, a sabedoria da nossa alma, tudo aquilo que a gente já experienciou, tudo aquilo que a gente já viveu e também tem como potencial de manifestar. E não só associado à encarnação, às vezes nesse plano, e aqui também eu vou um pouco além, até outros planos, outras dimensões, em outras lições que talvez a nossa alma tenha que ser colocado, que não só aqui na Terra.
E nesse caso, está sendo aberto muito para a gente esse acesso à caixa, mas o acesso direto à caixa, onde nós podemos acessar dentro do nosso campo essa sabedoria que está sendo permitida. É óbvio que tem no mundo já há muito tempo e agora mais pessoas que fazem essa leitura de registros akáshicos. Mas eu posso dizer algo para vocês de uma experiência pessoal, né, e também de várias pessoas que me procuram com relação à sua caminhada, trabalhar suas emoções de diversas formas, é que tem que ter muito cuidado mesmo com quem vai fazer essa leitura. Porque existe nesse momento um acesso maior a esse plano astral. E nesse acesso ao plano astral, nem tudo que vem como informação, nem tudo que vem acessando como energia, ela é uma energia da luz, ela é uma energia luminosa. Existem outros tipos de grupos, mas o que vai fazer se conectar com uma energia ou com outra? Geralmente, né, tem muito a ver com a ferramenta e a técnica que é utilizado, mas também com os filtros da pessoa que está ali fazendo a leitura. E nesse caso, os filtros, né, o histórico da pessoa, o histórico da alma, os hábitos também podem influenciar nessa leitura, até mesmo naquilo que é dito para a pessoa. Então, o que eu falo assim é que nós temos toda essa sabedoria dentro da gente, nós temos todo esse potencial. Quando a gente outorga a alguém a nos dizer algo sobre os nossos potenciais, sobre o que é possível e o que não é, com relação, por exemplo, ao nosso futuro, a gente acaba criando muito dessa realidade. Talvez essa pessoa não acesse aquele potencial que é mais elevado para a nossa alma. Talvez até mesmo ela utilize um filtro que distorça a imagem. E muitas dessas pessoas, talvez elas não tenham nem consciência do que elas estão servindo e o que elas estão se conectando. E eu percebi, através do meu próprio sofrimento e vendo das outras pessoas, que às vezes num pacote bonitinho, com palavras bonitas, até mesmo com uma energia mais elevada, é embutido algo de mais escuridão, mais densidade e até mesmo algo para desancorar a pessoa, para tirar do caminho que é mais elevado. Só que a pessoa que está escutando acredita na mensagem, gosta, acha bonito e aí o quê? Esse é o potencial verdadeiro. E aí começa a criar aquele potencial. E talvez não fosse nem o potencial dela. Às vezes outorgando até mesmo a decisão das caminhadas, né, pela insegurança que tem, na busca por um outro profissional para decidir as coisas, para trazer as mensagens que a pessoa tem que fazer. E nesse caso, a pessoa acaba abdicando muito do livre-arbítrio. Aquela decisão que ela teve que tomar, provavelmente ela vai ter que tomar mais para frente. Não estou dizendo que não tenham pessoas que tenham acesso e podem ajudar, mas essas pessoas no planeta, elas são raras. Elas são raras porque a gente está justamente vivendo um momento para sermos líderes de nós mesmos, para manifestarmos o nosso livre-arbítrio, para nos conectarmos com a nossa sabedoria do Akasha, para que a gente possa discernir o que serve e o que não serve. E eu digo para vocês, e isso grandes sábios trazem para a gente também, né? Não me coloco na mesma posição desses sábios de forma alguma, mas o que eles trazem para a gente? Grandes mestres da humanidade nos falam que a gente tem um nível de identificação de imagens pessoais, né, onde a gente cria, vamos dizer, máscaras, personas, mas também existe um mundo das imagens espirituais. Mas ela ainda está num plano astral, ainda está numa camada, onde tem uma camada mais densa e vai ficando mais iluminada mesmo, mas ainda a gente está no mundo das identificações. E o nosso processo é ir para um ponto além das identificações. Eu gosto muito de um dos escritos de Buda que ele fala, acho que tem uma história, se não me engano, um discípulo vai ir buscando ele e fala para ele, mestre, eu tive uma experiência sublime na meditação. Eu te vi todo maravilhoso, puro amor, sensacional, maravilhoso, magnífico. Aí diz que Buda olhou para ele e falou assim, tu viu o Buda na meditação? Próxima vez que tu ver o Buda na meditação, mata o Buda. O que ele quer dizer? É uma imagem, se desapega da imagem. Por mais brilhosa que seja a imagem, nós temos que transcender
as imagens e aí trazer esse plano de energia pura para cá. Esse é o nosso processo, e esse processo se dá a partir do nosso esforço, da confiança na luz e do infinito. A partir do momento, por exemplo, que eu busco algo assim, já está evidenciando algo meu no sentido de que eu preciso de uma segurança, eu preciso de que alguém me diga para onde que eu tenho que ir, eu preciso que alguém me diga para onde que eu tenho que caminhar. E os grandes mestres e sábios nos falam, te trabalha, entra dentro de ti e acessa essa sabedoria. Sim, a gente aprende com todos, mas a sabedoria ela está dentro, é só tirar de dentro para fora. E a escolha com relação ao nosso potencial é nossa, ela é única. Então a gente pode, nesse momento planetário que a gente está, por exemplo, fazer uma leitura de manhã de um registro acástico, algo assim com alguém, né? E à tarde já ser uma outra leitura completamente diferente, porque quando a gente vai desempenhando a nossa vida, a gente vai utilizando o livre-arbítrio e novas janelas vão se abrindo. E a gente sempre pode ir uma oitava acima. Então, para uma pessoa talvez que esteja começando, que nunca tenha entrado em contato com o plano espiritual, pode abrir, pode ser interessante. Mas, para uma pessoa que já está na caminhada, em algum momento ela vai ter que se libertar disso, se libertar das imagens e caminhar mais por si mesmo. Tá? E o que eu trago e ressalto para vocês é um cuidado no sentido aqui de que vocês pensem se os grandes sábios, mestres da humanidade não ficavam prevendo o futuro para cada pessoa, o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, quais são os teus potenciais individuais. Eles simplesmente traziam, descobre o infinito dentro de ti, revela isso de dentro de ti e manifesta. E aí eu me pergunto assim, por mais que tenha uma abertura, será que num curso de final de semana, de uma leitura de registros ou algo parecido, uma pessoa sai e vira uma mensageira da alma da outra pessoa, conectando com mestres, professores e entes queridos numa forma perfeita, organizada, certinha e verdadeira? Olha, possível? Possível nada é impossível, mas se tu começa a aprofundar, e principalmente no processo meditativo de autoconhecimento, tu vai ver que isso é muito difícil e que são realmente as raras as pessoas que têm essa intenção pura e que realmente acessam as informações do Akasha. E quando acessam, acabam tendo uma preparação de anos para fazer esse processo. Então o que eu falo para as pessoas é assim, não tem almoço grátis, a gente vem aqui para fazer o nosso processo e caminhar. Eu particularmente já caí nessa ilusão, eu já acreditei, eu já criei potenciais nesse sentido de fazer leituras também de diversas pessoas, como no meu laboratório pessoal, e de pessoas que me mandavam também, já participei até de cursos, de perceber que sim, existem certas verdades ali que são passadas, mas grande parte que está ali, ela não é real e não ajuda no nosso ancoramento e na manifestação. Então pensem num 50-50%, o que é um percentual até alto do que vem como mensagem real, autêntica mesmo, da alma. Como eu disse, num primeiro momento pode vislumbrar quem está entrando em contato com isso, mas num segundo momento não vai ajudar. Óbvio, não traçando paralelos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu falei, tem que ter muita confiança numa pessoa que acesse realmente esses registros e que possa passar, uma pessoa que se lapida, uma pessoa que é um exemplo de vida, uma pessoa que tenha adentrado a consciência e que acesse esse nível de Akasha, para além desse nível de Akasha superficial, que tem contato. Todos os tipos de entidade mais espirituais têm contato, e nem todos os espíritos ou seres, eles são, digamos, têm as mesmas intenções da luz, mas quando tu quebra essa primeira barreira e vai além, aí são realmente poucas pessoas nesse sentido. E o paralelo que eu queria trazer aqui, justamente não tem nada óbvio exatamente a ver com a caixa, uma coisa, mas num sentido de utilizar num primeiro momento se abrir, tem muitas pessoas também que acabam buscando, por exemplo, drogas para acessar planos de consciência,
como, por exemplo, maconha, às vezes cocaína, êxtase, LSD, entre outras drogas sagradas, não sagradas, podem dar um nome que quiser. Tá? Num primeiro momento, ninguém duvida, e grandes sábios falaram disso também, e falam alguns que experimentaram, largaram, outros que nunca quiseram porque sabem o que está por trás disso também, sabem que pode até abrir portas de uma percepção, mas ao mesmo tempo ela simplesmente abre uma dimensão, mas a pessoa ela não chega a entrar verdadeiramente, ela pode até entrar em contato com o plano, vamos dizer, das imagens espirituais, do plano astral, mas às vezes ela pode ficar perdida até mesmo nessas imagens. E o nosso processo é justamente de ir além das imagens. Até porque, quando a gente faz pela gente esse processo, essa caminhada, a gente tem total controle sobre isso. E quando está utilizando algo externo, seja ele qual for, ele, num certo momento, está servindo como uma muleta e a gente não tem controle quando a gente entra e sai de um certo ponto e de um certo estágio. Então fica aqui o parêntese, não conheci nenhum sábio, mestre verdadeiramente realizado, autêntico, que fale assim, não, tu precisa tomar tal coisa, tu precisa fumar tal coisa, tu precisa cheirar tal coisa, beber tal coisa para tu acessar a tua alma. De novo, é o momento de a gente se auto-empoderar. Num primeiro momento, talvez as pessoas estejam ali, utilizem, melhore a vida, mas em algum outro momento isso vai ter que ser abandonado justamente para sair dessas camadas mais emotivas. Tá? E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a sabedoria do Dr. Gabriel Cousens, que é um grande mestre yogi, é um rabino também, e um grande pesquisador do ser humano, da alimentação, da nutrição evolutiva. Recomendo muito os livros deles, a sabedoria dele. E olha só o que ele traz a respeito disso que a gente está falando aqui. O autor não conhece nenhum ser realizado que apoie o uso das drogas para a autorrealização, de época nenhuma. Drogas, assim como o ego do complexo mente-corpo que elas estimulam, devem ser abandonadas se queremos trilhar o caminho completo até o nada. Aqueles que dançam no eu sou aquele, no caso eu sou o infinito, né, não precisam de suportes. O efeito não se desgasta, não há nenhuma viagem da qual voltar e não há efeitos colaterais. A normalidade desperta é nosso estado natural. Ela não depende de nada além de nós ou de qualquer coisa que precisamos ingerir. A liberdade é independente de qualquer condição externa. Tudo o que precisamos é estar no silêncio que nos permite transcender as limitações da mente e do cérebro. As drogas nos confinam à química do cérebro e nas emoções. E, portanto, sobre um aspecto mais amplo, nos limitam. A vida desperta trata de estar presente de uma forma especial nesse mundo. Esse é o verdadeiro milagre. Não é um mundo fenomenológico limitado das drogas. É o real show da vida, conforme dançamos na presença divina. E o mundo se torna vivo e compartilha esse caminhar sagrado com você. Então, eu particularmente ressoo muito com o que ele está falando e nesse sentido trago também de experiência pessoal de que o próprio processo de se libertar de qualquer muleta externa, de outorgar o nosso poder a outro ou qualquer substância, faz parte da nossa caminhada evolutiva, principalmente para acessar a consciência e o poder desse chakra da garganta. Muitos dos seres, até pessoas elevadas se perdem muito entre a energia do chakra cardíaco e a energia da garganta. Principalmente sim, tem a parte do ego espiritual, que a gente já vai falar daqui a pouco, mas também, ao mesmo tempo, às vezes, de se perder no mundo espiritual, se perder no mundo das imagens, no mundo dos seres, no mundo dos anjos. E faz parte, é bonito, é evolutivo, sim, mas em algum momento também essas imagens também vão ser abandonadas para que a gente acesse a pura consciência, né? A energia do silêncio, a energia do além da mente, para justamente manifestar de olhos abertos na nossa realidade, desperta toda essa divindade, né? É estar totalmente presente no nosso corpo, na vida diária.
Entrando aqui agora no conhecimento mais específico, um pouco do chakra em si, nós vamos voltar a alguns assuntos, sim, que nós falamos antes, mas agora a gente vai focar justamente na consciência do chakra. Eu já falei sobre a visualização, uma primeira visualização, né, associada àquela gota de óleo multicolorida para equilibrar aqui esse chakra. E também eu gostaria de ressaltar que esse chakra, acho que é bem lógico, está conectado às glândulas tireoide e paratireoide. Então tem vários hormônios aqui associados, né, a essas duas glândulas, como T3, T4, hormônios que trabalham no nosso metabolismo, né, também no metabolismo também de cálcio, né, como depois paratormônio, calcitocina. Então vocês podem ver na imagem justamente, ela é como se abraçasse a garganta aqui. E está bem ligada até mesmo, se a gente for falar na psicossomática, a autoexpressão. Geralmente algumas pessoas que se abafam, algumas pessoas que, vamos dizer assim, se anulam, se negam no sentido de ter medo dos outros, acabam às vezes desenvolvendo até alguns desequilíbrios de tireoide, né? Deus nos livre que ninguém experimente isso. Mas vamos entrar nas propensões psíquicas do chakra em si, tá? E aqui são 16 vritis. Tem alguns primeiros, como eu falei para vocês, eles estão tão sutis que eles são representados por som de animais. Não que seja a propensão de animal, mas é algo que está para além até mesmo quase de uma emoção em específico, né? Que é o caso do som do pavão, o som do boi, o som da cabra, o som do cervo, o som do cuco, o som do burro e o som do elefante. Então pensem em vibrações que estão ali de energias que são representadas simbolicamente e metaforicamente também por animais, mas que estão disponíveis para a gente utilizar no nosso crescimento espiritual. E talvez a gente experiencie esses tipos de propensões quando a gente acessa, né, um estado um pouco além da nossa racionalidade, além da mente. Mas vamos entrar por um ponto aqui de algumas propensões que sejam mais palpáveis. Então, uma propensão que está aqui, um vriti, é chamado de Om, que é a raiz acústica, né, da criação, da preservação e da dissolução. É interessante que as iniciais de Deus, em inglês God, né, G-O-D, diz respeito a justamente essas três energias, que é G de Generator, O de Operator e D de Destroyer, que é criação, preservação e dissolução. Simbolicamente, né, na mitologia, se a gente for ver associada à simbologia do yoga, nós temos Brahma, Vishnu e Shiva, que representam um princípio da criação, né, um princípio de manutenção, de preservação e um outro princípio da destruição. E esses princípios estão sempre presentes aqui, né? Para ter um novo começo, tem que ter um fim em algum nível. Mas nós temos aqui também aquilo que é a energia do som do despertar da Kundalini, que é que é aquele som que a gente sente quando a Kundalini sobe com força e realmente toca essa região, esse chakra da garganta, né? Então, de novo, é algo que está um pouco para além da mente. Aqui tem um vriti muito específico que eu particularmente gosto muito e eu vejo, que é colocar a teoria em prática, né? Ou seja, praticação. Quando a gente acessa aqui, a gente não fica mais só no mundo das ideias. Tudo aquilo que a gente coloca como objetivo, a gente vai lá e tenta concretizar, coloca uma ação. Não fica naquilo que a gente chama, eu me lembro quando eu era mais novo, saía com uns amigos meus, eles falavam, cara, quando tu encontra as pessoas num restaurante, na noite, sempre vai ter o que ele chama do convite sem fundo. A pessoa que convida, semana que vem vamos almoçar, vamos. Aí tu nunca mais encontra a pessoa, que ele chamava de convite sem fundo. E nesse caso aqui é o contrário. Aquilo que tu fala, tu vai lá e faz. Coloca a teoria em prática. Mas vamos entrar na parte realmente sublime aqui. Então aqui está presente a propensão psíquica de querer o bem-estar físico de todos os seres. Uma outra propensão é querer o bem-estar psíquico de todos os seres. E uma outra propensão que é o bem-estar universal. Pensa, é uma energia
profunda de amor puro e de altruísmo. Então a gente está entrando com uma outra intenção aqui, com uma outra energia. Aqui já também não vai ter tantos interesses pessoais quando se faz as coisas. Tá? Uma outra propensão, que é das mais elevadas também, que eu considero aqui do chakra, se chama Namah. Vocês vão ver que os mantras, até mesmo músicas em sânscrito, sempre vão ter Om Namah Shivaya, Namah. Tem Namah, está sempre presente. O que representa o Namah? Que é aquilo que a gente chama a entrega, no sentido da completa entrega do Supremo, ao Supremo, à consciência suprema. E se a gente for fazer um paralelo, isso não tem muito a ver com uma vontade de dizer assim, tá bom, agora eu me entrego, porque essa entrega está partindo também do ego, é muito mais de uma transcendência de não tenho mais força nenhuma, meu coração está completamente aberto e eu dedico toda a minha vida a esse serviço divino, ou seja, a manifestar o que a minha alma vem manifestar. Aí sim é o que a gente chama dessa entrega, mas tudo tem um passo, né? Tem que partir também de um desejo num primeiro momento. E as últimas duas propensões deste chakra, elas são simbolicamente trazidas como a doçura harmoniosa da voz e a dureza venenosa da voz. Porque como a gente acessa uma energia mais profunda dentro da gente, tudo aquilo que a gente expressa acaba tendo uma força maior, uma conotação maior. Toca as pessoas num nível de energia mais forte. Então, se a pessoa expressa a doçura, aquela doçura vai se potencializar no mundo e até mesmo reverberar mais forte no campo da outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, se é um pouco mais enfático, um pouco mais duro, isso também vai bater ainda mais forte. Então, é um cuidado que tem que se ter aqui, óbvio, no natural já tem que ter esse cuidado, mas aqui muito mais, porque às vezes a força que é colocado e a intenção que é colocada da pessoa que fala vai ser recebida por aquela outra pessoa que está, né, recebendo de uma forma muito mais forte e percebida com muito mais potência. Então tem que ter cuidado nesse sentido. Então há algo da expressão externa, mas ao mesmo tempo também tem aqui nesse chakra, como nós falamos antes, a capacidade de digerir tanto o néctar quanto o veneno da mesma forma, porque já transcendeu uma parte da realidade, já começa a perceber o jogo cósmico da criação e sabe que tudo acontece para o bem. Então, se alguma coisa está vindo na minha vida que eu considero ruim, eu, num primeiro momento, sei que eu sou responsável porque eu gerei aquela energia, né, e está retornando aquela energia que foi gerada por mim. Ou também, se vem essa energia para alguma lição pessoal, alguma integração maior, eu também vou saber porque é para um amor maior. E nada é por acaso, tudo tem um porquê de acontecer a todo instante e a todo momento. Né? Mas em características gerais, se a gente for falar aqui, né, esse é o chakra, sim, da comunicação, mas a comunicação de alma, e o chakra do que a gente chama da transcendência do ego. Só quando realmente a gente tiver equilibrado esses chakras inferiores, no caso as emoções, né, trazendo, banhando com a espiritualidade, com o amor do chakra cardíaco e tiver a energia, uma morada aqui, que a gente pode acessar justamente esse chakra da garganta, mas envolve um processo entre a garganta, entre o coração e a garganta, de, lembre, num primeiro momento fortalecer e até mesmo expandir a consciência de quem é, ou seja, fortalecer o ego para que chegue num ponto que possa abrir mão dele. Não é à toa assim que até no nosso corpo físico fica na região do pescoço, que é uma região mais fina, né? E aqui é esse ponto que os sábios falam que é o buraco da agulha. Se não me engano, tem nas escrituras, né, na Bíblia fala, pode passar... passa até um camelo no buraco da agulha, mas não passará um homem rico. Óbvio que tem falhas na tradução, né? Mas diz muito mais uma pessoa orgulhosa que se basta em si. Né? Então é mais fácil um camelo pular no buraco da agulha do que esse homem orgulhoso ou egoísta. E é justamente entre o coração e a garganta que muitos se perdem porque acessam muito da energia, do poder espiritual, até mesmo de conhecimento espiritual. E às vezes
né, muitos deles se perdem por manipularem essas energias simplesmente para o desejo pessoal, mas revestido de espiritualidade. E aqui eu faço uma ressalva, né, que abrir mão do ego não quer dizer anular o ego, mas sim entender que essa instância ela pode ser ampliada paulatinamente, né, a tudo que existe, até se absorver nesse infinito, nessa energia do infinito que tudo anima e que a tudo dá vida. Então é o processo mesmo de transcender o mundo dos opostos, ou como alguns falam, o mundo da ilusão, o mundo de Maya. Então entrando na sabedoria da verdade, no conhecimento da verdadeira realidade por trás da matéria e de onde se origina também a matéria, né? É o oposto, né? É o oposto da dualidade, a gente entra justamente nessa unidade absoluta, né? Mas, enquanto a gente não acessa isso, enquanto a gente não chega nesse ponto, o nosso ego ele vai construir, vai criar situações para que a gente se sinta ameaçado, para que a gente tenha que utilizar de defesas, né? E não se conecte. Esse é um desafio justamente que a gente tem, né? O ego ele tenta se autoproteger e ele tenta se autoproteger justamente a partir do auto-engano. E o que tem a ver principalmente, quais são as estratégias que utiliza? Principalmente a não livre expressão de quem a gente realmente é. A não livre expressão dos nossos sentimentos, pensamentos e emoções, como se fosse um bloqueio da nossa comunicação ou até mesmo da nossa manifestação, que começa lá embaixo, sabe? Começa lá no início de desenvolvimento, que a gente vai manifestando características que às vezes são aceitas na sociedade ou na família, no colégio, na cultura e às vezes não são. E aí a gente acaba o quê? A gente acaba se desconectando para satisfazer muitas vezes outras pessoas, né? Se sentir amado, se sentir elogiado e a gente acaba criando falsas identificações. Então tudo aquilo que a gente às vezes não manifesta vai para a sombra, coisas que a gente não gosta e que gosta, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa num processo de reconhecimento de todas essas matizes de luz do ser, do mais escuro ao mais claro, a todos os tons que tem de amarelo, cinza, preto dentro da gente, para que a gente possa integrar isso numa unidade coesa e justamente manifestar exteriormente toda essa percepção. Então, acho que agora até mesmo fica mais claro para vocês o cuidado que se tem que ter quando se trabalha, por exemplo, com registros akásicos, com algo assim, porque existem camadas de autoilusão, existe também, digamos, uma espiritualidade que ela é mais bonitinha, sabe, que ela é mais aceita. E para acessar esse chakra precisa um nível de originalidade, precisa realmente a pessoa manifestar a sua individuação, quem ela realmente é. E eu digo muito para os meus clientes e para pessoas de workshop, uma pessoa verdadeiramente original nem sempre ela é popular. Então, ser verdadeiro, ser autêntico, para muitos, isso não é popular. Então tem que se desvencilhar porque não está aqui para agradar X, Y, Z, até porque não existem pessoas que agradam todo mundo, a gente pode ver na nossa história. Sempre vai ter alguém com quem a gente não vai agradar. Mas o processo está aí justamente em perceber que nós temos diferentes partes, integrar essas partes e direcionar essas partes num serviço maior, que talvez alguns entendam e talvez alguns não entendam. Então a gente entra, às vezes, nesse processo, num risco de entrar, às vezes, numa falsa espiritualidade. A falsa espiritualidade no sentido de uma perfeição imposta, sabe? Então, para eu ser espiritual, eu tenho que agir de uma forma, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que simular, não posso me incomodar por nada. E, naturalmente, não é bem isso que a gente está falando aqui nessa caminhada. E sim, no processo, a gente vai, como Jung fala, vai em direção aos infernos, enfrenta os teus demônios interiores, né? Deixa eles se apresentarem, porque só quando se apresenta isso que tu pode, de alguma forma, utilizar essa energia para transcender. É óbvio que tu não precisa atuar
essas características, né? Mas saber que elas estão ali, que elas precisam serem integradas e não negadas, porque aquilo que a gente nega, né, ela acaba voltando e voltando com mais força, como uma panela de pressão. Então, um primeiro momento é acessar essa vulnerabilidade, mas não a vulnerabilidade programada. Vou ser vulnerável. Mas no momento que está ali, que tem o medo, que tem a insegurança, eu vivo várias dessas frequentemente, é de aceitar aquele momento vulnerável, também aceitar que nós somos humanos e nós cansamos, aceitar muitas vezes que tem essa apatia, que tem impotência, que tem desânimo. Então, se a gente quer aumentar a luz, né, que a gente possa integrar a nossa sombra. Não só integrar a sombra, mas todos os matizes de ser da nossa originalidade e, ao mesmo tempo, daí, poder escolher a forma como a gente pode ser e viver. Espero que isso tenha ficado um pouco mais claro. Óbvio que não é nada pessoal de alguém, mas pontos de vista não só que trago a partir de algumas tradições espirituais com integridade, mas também da própria experiência pessoal de que, às vezes, a gente utiliza de uma ferramenta, de algo num certo momento na nossa caminhada espiritual, mas em algum momento talvez a gente tenha que abandonar isso. Isso não quer dizer que a gente tenha que carregar, por exemplo, se a gente tem que atravessar um rio, a gente utiliza a canoa. A gente chega do outro lado do rio, talvez para caminhar 10, 20 quilômetros, a gente não precise levar a canoa junto. Então a gente talvez tenha que abandonar e passar a um novo estágio numa forma mais leve e mais fresca. Mas eu gostaria de ressaltar uma última vez, quando a gente está falando na total manifestação desse chakra, é algo realmente além da mente, envolve um processo de lapidação maior, onde poucas pessoas na humanidade acessaram isso, mas muitas estão e podem acessar mais, né? Mas exige sim um cuidado, um aprofundamento, né? E um respeito profundo a essa energia divina que está dentro da gente. Então, eu trago para vocês e termino esse segmento com um alinhamento de energia para unificar, né, esses chakras, principalmente da garganta, a base da coluna. E, ao mesmo tempo, essa visualização ajuda a reconstruir o canal de energia justamente nessa região. E é muito simples, tu pode fazer de olhos abertos ou de olhos fechados, ou até mesmo utilizar a mão, é de visualizar um infinito que cruza justamente na área do plexo solar, vai lá na base, né, e volta. E pode fazer isso várias vezes, de olhos fechados, visualizando essa energia, com a intenção de reconstrução do canal e de unificar também todos os chakras. Energia dourada em movimento, tu está convidando o infinito para fazer esse processo de reconstrução para ti. Então, no próximo segmento agora, eu vou convidar vocês a fazerem mais dois alinhamentos energéticos pessoais para auxiliar na elevação da frequência. O primeiro diz respeito à purificação do campo e o segundo diz respeito à potencialização, ao aumento da consciência do amor, da energia do amor infinito, principalmente no centro do chakra cardíaco superior. Agora eu convido vocês a experimentarem dois alinhamentos ou ativações energéticas que vocês podem fazer a todo momento. Eu vou mostrar as animações para vocês antes de nós entrarmos em si na visualização. Esse primeiro alinhamento energético é justamente para purificar o nosso campo, purificar o nosso corpo, purificar nossas fibras de energia, sim? No sentido de que muitas vezes a gente entra em contato em ambientes, lugares, até mesmo com as nossas próprias emoções, algumas mais densas, e fica presente no nosso campo, né, como quântons de energia. E quando a gente utiliza a nossa consciência, a visualização, ajuda a reciclar essa energia em si. Então eu vou mostrar a animação para vocês e depois de que vocês verem essa animação, tá, vocês podem fechar um pouco os olhos para fazer exatamente esse mesmo processo, onde vocês vão perceber que tem uma energia dourada que vem do infinito e como uma cachoeira vai banhando todo o teu corpo. E faz isso, por favor, durante uns 3, 4,
5 minutos e percebe a transformação da tua energia em si. Agora eu te convido a uma nova ativação, um novo alinhamento energético. Tá? E esse alinhamento, essa ativação diz mais respeito à energia, à nova consciência, à nova energia. Então a gente sabe que o centro cardíaco superior, essa região um pouco acima do centro cardíaco, entre a garganta e o coração, é um ponto concreto onde a gente manifesta um centramento, um lugar puro, né, onde tem esse preenchimento maior da energia, principalmente do amor próprio. O amor próprio como um estado de ser, tá bem? Então, quando eu falo aqui, a gente pode ainda mais, além das nossas ações, dos nossos pensamentos, né, trabalhar num nível de canalizar a energia de amor próprio, onde num primeiro momento a gente vai estar puxando tanto do centro de cima quanto do centro de baixo e absorvendo como uma esponja essa energia do amor infinito incondicional, bem na região do timo, bem nessa região aqui, que geralmente é o que as pessoas sentem como vazio, né? Sentem quando falta algo, bem nessa região. E aqui, justamente como uma esponja, para num momento seguinte começar a expandir essa energia, expandir justamente para o teu corpo, para as tuas células, nutrindo o teu ser primeiro, e depois, quanto mais tu puderes compartilhar e expandir no teu campo de energia, melhor é. Lembrem, é a lei do equilíbrio, quanto mais tu dá, mais recebe tu pode dar. E assim o universo vai nesse fluxo entre o dar e o receber. Então, qualquer momento que tenha aquela sensação, aquele aperto no peito, tu pode trazer essa visualização. Até mesmo antes de se encontrar com pessoas ou no dia a dia, vocês podem utilizar, através da ponte da consciência de vocês, a ativação dessa energia ou a vibração e frequência do amor próprio em si. Então, vocês observem daí então
a visualização ali, a animação, e aí eu peço para darem uma pausa no vídeo e fazerem essa visualização e façam durante alguns instantes, 5 minutos, 10 minutos, e aí a gente retorna posteriormente com a sabedoria associada à psicologia analítica, ao Jung com relação à abordagem psicológica do chakra da garganta, se é que a gente pode chegar lá nesse ponto. Então agora vamos ver o que o grande psicólogo da humanidade, Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica, traz como linguagem psicológica a consciência desse chakra. Eu sei, e ele comenta isso também nos escritos dele, que a partir do chakra cardíaco, né, no chakra da garganta, até mesmo o chakra do terceiro olho, fica muito difícil, né, se abordar algo psicologicamente, porque transcende muito da nossa realidade. Mas vamos ver o que ele traz para a gente, por mais complexo que seja a sua linguagem, a gente vai tentar clarificar de alguma forma, só para complementar tudo aquilo que a gente já trouxe da sabedoria do Yoga. A ideia da transformação dos elementos mostra a analogia do yoga tântrico com a filosofia alquímica medieval. Lá se encontram exatamente as mesmas ideias. A transformação da matéria bruta. Lá se encontram exatamente as mesmas ideias. A transformação da matéria bruta na sutil, matéria da mente, a sublimação do homem. Quanto mais profundas forem as camadas da psique, mais perdem a sua originalidade individual. Quanto mais profundas, mais se afastam dos sistemas funcionais autônomos e mais coletivas se tornam. E acabam por universalizar-se e extinguir-se na materialidade do corpo, isso é, nos corpos químicos. O carbono do corpo humano é simplesmente carbono. No mais profundo de si mesma, a psique é o universo. Então, o que ele está trazendo justamente aqui? Quando a gente vai aprofundando na nossa consciência, a gente vai saindo das camadas individuais, vai acessando essas camadas mais coletivas da humanidade como um todo, que também é um passo, até que o nosso ego se dissolva ali nesse ponto e se torne até mesmo uma substância psíquica, um apêndice a isso. Então, se nós formos fazer a nossa caminhada justamente na passagem do Manipura para o Anahata, para o chakra cardíaco, a pessoa tem que aprender, né, que as suas emoções, os pensamentos, elas têm que ter uma base real, ele tem que identificar elas ali, tem que ser algo mais concreto. Tá? Elas devem estar ancoradas na realidade em si. Já na passagem do chakra cardíaco para o chakra da garganta, ou Vishuddha, a pessoa sente que é necessário desaprender tudo isso, né? E admitir, na verdade, que tudo isso são fatos psíquicos, eles não são secundários aos fatos materiais, elas são aquele fenômeno em si. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer é que tudo é psíquico, tudo é energia, e eles são a mesma coisa. Então ele comenta que quando tu atingiu esse estágio, né, tu deixou o Anahata. Tu teve a possibilidade de transcender algo, tu teve sucesso em dissolver esses fatos materiais que é chamados de externos e tornando esses fatos internos. Lembra que eu falei das projeções, de recolher as projeções? A gente começa a recolher as projeções. E aí o que acontece? A pessoa tem a consciência e começa a considerar o jogo do mundo como seu próprio jogo. Tudo acaba tendo uma representação psíquica, tudo dentro da gente.
Então, as pessoas que se apresentam também têm uma representação psíquica dentro de nós. Qualquer coisa que aconteça com a gente no mundo externo, que ele fala, é a nossa própria experiência. Mas ele ressalta aqui que a Vishuddha, para ele, não é um espaço onde qualquer homem ou mulher pode penetrar, simplesmente caminhar. Porque aqui, justamente e simbolicamente, ele fala que a pessoa que atinge aqui é um espaço sem ar. Ele é, como ele fala, preenchido pelo éter. E aqui então não tem a chance do indivíduo comum respirar. Então realmente é um nível de consciência ainda além que só pode ser experienciado subjetivamente. E eu deixo claro novamente, e eu ressalto isso, existe uma diferença entre experiências espirituais, experiências de pico, acessar o plano astral, acessar grupos, acessar entidades, acessar dimensões, tá? Que é possível em qualquer estágio evolutivo, é diferente de um estágio associado a uma completa manifestação do chakra cardíaco. Nesse estágio de consciência, sim, aí a pessoa tem essa energia já sedimentada dentro e ela pode acessar e sair ao seu controle, e ela também percebe que tudo acaba sendo psíquico, mas num nível muito mais impessoal, tanto a realidade física como essa realidade do mundo astral, a realidade dos arquétipos, dos grupos, das entidades, até mesmo como algo além disso. Para finalizar a parte mais, vamos dizer, entre aspas, psicológica aqui, fazendo um paralelo das pirâmides da necessidade de Maslow, né, a gente flerta ali a gente flertou no chakra cardíaco, né, indo para além, para o chakra da garganta, no ponto de autotranscendência, né, mas talvez o Maslow ainda não tenha expressado totalmente o que é esse chakra na sua potencialidade, na sua completude, mas ele traz justamente, que a gente pode colocar um paralelo com a parte mais alta da pirâmide, ali em branco, que é a necessidade de autotranscendência mesmo, de acessar a verdade, acessar aquilo com o espírito, a consciência com C maiúsculo, né, o ser, o puro amor incondicional e de querer o bem-estar das outras pessoas. Mas dá para ser, vocês veem, né? A gente está recém aqui no chakra da garganta e a pirâmide já acabou ali em algum nível, porque a gente tem níveis além. Não, é bem provável que o Maslow referia justamente a todos esses níveis, mas como para cima aqui do chakra da garganta fica mais difícil de colocar em palavras, eu acho que ele também percebeu as limitações de colocar num esquema ou numa linguagem. Se a gente for ver a consciência, a energia desse chakra manifestando, né, na sua potencialidade, a pessoa está comunicando, né, ao universo a integridade do ser. E aqui integridade é uma palavra muito forte, onde a pessoa pensa, a pessoa fala e age tudo alinhado. E como eu falei anteriormente, nem sempre a integridade, a verdade ou até mesmo a originalidade da alma, ela é popular, porque isso às vezes incomoda muitos outros, né? Não porque os outros não gostam ou querem, mas no fundo é porque elas realmente desejam aquilo e não estão ainda encontrando talvez forças, né, para manifestar justamente essa luz. E cada um de nós pode acender a nossa luz, a nossa originalidade e assim, ao mesmo tempo, lembrar, ressoando no campo, que as outras pessoas também podem fazer isso. Assim como nós nos inspiramos em outros que já fizeram esse processo, nós também podemos inspirar outras pessoas nessa caminhada, né? Mas envolve sim a comunicação com integridade, né? Uma compaixão pura, a coragem, né? A coragem no sentido de agir com o coração, né? A honestidade, a verdadeira sinceridade.
Então aqui esse chakra empodera a energia do amor do coração, acessando maiores níveis, né, de altruísmo e de benevolência. E esse é o meu desejo, que vocês possam viver essa consciência e não só acessar de vez em quando, que isso seja uma concretude na vida de todos vocês, assim como na minha também. Agora, no próximo segmento, a gente vai estar fazendo o paralelo com a árvore da vida e as energias que estão associadas a esse chakra, né, o chakra da garganta. Fazendo um paralelo agora à linguagem cabalística, óbvio que não é um aprofundamento desses atributos da árvore da vida, da sabedoria cabalística, tem um conhecimento vasto e eu recomendo muito que vocês busquem mais, mas como introdução ajuda a gente perceber a manifestação dessas energias na vida diária. Aqui a gente entra num terreno um pouco mais arenoso, vamos chamar assim, que a sefira, que é correspondente mais ou menos ao chakra da garganta, é uma sefira chamada de Da'at, ou conhecimento. E essa sefira, ela só é contada ou ela só é manifestada no momento que a gente não conta a sefira superior, que é chamado de Keter. Então, essa sefira de Da'at, ela fica entre o mundo dos atributos emocionais e o mundo dos atributos intelectuais, ou seja, como nós vimos, entre o mundo da formação e etc. e o mundo da criação, chamado de Binah, que nós vamos trabalhar no próximo módulo em si. Então, por que eles fazem? Porque Keter, que está lá em cima, é algo sublime, é um metanível, está para além da nossa realidade. E de acordo com o Zohar, que é um dos textos místicos, cabalísticos mais profundos e mais conhecidos, eles trazem que justamente quando Keter é contada, Da'at não é contada, mas quando Keter não é contada, Da'at é contada porque, de certo modo, elas são intercambiáveis, elas representam expressões alternativas da mesma força unificadora. E justamente a unificação é a consciência de Da'at. Óbvio, elas são diferentes, mas o que traz para a gente é a ponte, justamente, assim como o pescoço é o que liga a cabeça ao tronco, Da'at é o que liga os atributos intelectuais aos atributos emocionais. Então, a Sefirah de Da'at, aqui, ou esse atributo de Da'at, que é o conhecimento, tá? Ela representa a energia do saber, né? A energia, vamos dizer, duas funções específicas que talvez tenham. Criar o equilíbrio entre inspiração e entendimento e também ligar o fluxo mental às emoções. Porque de nada adianta também a gente ficar no mundo das ideias se não tiver uma ligação emocional e manifestar essa ligação emocional também no nosso mundo. Como a gente falou do Vrit aqui, colocar a teoria em prática. Pega o teu intelecto, conecta as emoções e aí manifesta a tua divindade, a tua sabedoria. Da'at também faz a ligação entre aquele insight que a gente tem, tá? E também a elaboração, às vezes, de uma ideia, que são chamadas de duas sefiras de Chokhmah e Binah. Mas depois a gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, se uma ideia fica no mundo abstrato, de nada adianta. O significado de Da'at é colocar isso em prática, de transformar esse conceito abstrato, lembra que a gente falou da abstração, do mundo psíquico, das formas, imagens, na realidade, de implementar na realidade. Então não adianta só uma apreensão intelectual, tem que ter um entendimento emocional disso. Então isso é um atributo que, se a gente manifesta a imagem e semelhança, a gente está justamente num todo unificado, integrado justamente nos nossos chakras alinhados, pensamento, palavra e ação. Então, no próximo segmento agora eu convido vocês a fazerem algumas posturas, algumas visualizações associadas ao chakra da garganta e posteriormente a gente complementar o trabalho de hoje com uma meditação final. Muito obrigado.
Agora nós estaremos trabalhando algumas posturas mais básicas associadas ao chakra da garganta. Eu gostaria de recordar que grande parte das posturas que trazem um movimento para a região do pescoço, no sentido de extensão e flexão, estarão trabalhando indiretamente o chakra da garganta. Assim como todas as torções também trabalham o chakra da garganta. E o importante é trazer muito o foco e a intenção específica para aquele ponto na tua prática pessoal e no teu dia a dia. Eu vou mostrar para vocês algumas posturas justamente, são um pouco mais desafiadoras, né, mas são muito boas, não só para o chakra da garganta, mas também para o chakra frontal, chamado chakra do terceiro olho, até mesmo a energia associada à cabeça. E essa postura se chama postura da vela. Começa numa posição deitada, onde ela vai primeiramente flexionar as duas pernas, né, para ficar mais fácil para entrar na postura. As duas mãos começam ao lado do corpo. No caso, a postura consiste em elevar as duas pernas, mas as duas mãos vão auxiliar na região do quadril, justamente como a Paula vai demonstrar aqui para gente. Então ela faz um movimento com as pernas para ajudar na subida e as duas mãos seguram atrás na região lombar. Os pés vão ficar justamente como ela está nessa posição, apontando para cima, só que os dedos somente voltam para a direção do rosto. E o foco do olhar dela está bem entre os dedos do pé. A respiração aqui é livre, então pode começar com 30 segundos na prática, mas o ideal é aumentar para 1 ou até mesmo 2 minutos, tá? Fazendo 4 repetições está bem dessa postura. Ela sim trabalha todos os chakras, mas aqui a gente está focando no chakra da garganta principalmente. Mas ela é chamada de rainha das asas, justamente porque ela trabalha o equilíbrio geral do corpo, a longevidade, o rejuvenescimento. Então, fechou 30 segundos, fechou 1 minuto no teu limite, devagarzinho vai dobrando as pernas e vai voltando lentamente à posição deitada. Estica as pernas, né? Relaxa um pouco entre uma postura e outra. E nesse caso da postura da vela, como nós estamos trabalhando na pressão principalmente daqui da tireoide, paratireoide, existe uma outra postura que é combinada com ela, que é a postura do peixe. Então ela traz um equilíbrio maior, onde a gente vai trabalhar nessa abertura da glândula. A questão é o seguinte, quando nós trabalhamos a postura da vela, nós vamos fazer o mesmo número de repetições com a postura do peixe. No entanto, se a gente faz 1 minuto, por exemplo, da postura da vela, a postura do peixe vai ser a metade do tempo, 30 segundos. Se a gente estiver trabalhando 30 segundos a postura da vela, a postura do peixe a gente vai ficar durante 15 segundos. E nós vamos fazer uma forma mais simples aqui para vocês. Então, no caso, a Paula está com as pernas esticadas, tá? Os braços ao lado do corpo. A Paula vai colocar as duas mãos atrás nas costas, um pouquinho abaixo dos ossinhos que a gente chama do quadril, das ancas. Ela vai elevar um pouco o tronco e o pescoço ele vai um pouquinho para trás, ele faz uma extensão para trás. Respira livremente. Os pés eles estarão na posição com os tornozelos flexionados e os dedos dobrados, ao contrário do que nós fizemos na vela. Então ela está olhando lá mais ou menos para trás ou até mesmo na ponta do nariz. Deu a metade do tempo da postura da vela, retorna devagarzinho, liberando o pescoço primeiro, depois o tronco, os braços relaxam ao lado do corpo. E após cada dupla, né, de postura, seja uma combinação da vela e do peixe, sempre traz a consciência
lá para o chakra da garganta, fechando os olhos, trazendo as intenções específicas para esse chakra, para as propensões. Então pode começar, por exemplo, visualizando ali como se fosse uma gota de óleo na água, algo sem forma e multicolorido, trazendo a luz e a energia para esse chakra, equilibrando ele, se conectando mais no equilíbrio do elemento, aquilo que nós chamamos de éter, né? Um elemento que transcende os outros elementos, equilibrando a paratireoide e a tireoide. Então inspira, trazendo luz e energia, visualizando essa gota de óleo multicolorida e sem forma, uma visualização mais ancestral do yoga. E quando exala, ela fica mais e mais brilhosa, mais e mais energizada. Tu podes potencializar o processo aqui também, trazendo o som específico da garganta, que é Han. Han. O fonema em sânscrito para equilibrar a energia desse chakra através do som, através da vibração. Então tu inspira e na exalação pode trazer o Han. Outras posturas que podem ser utilizadas em combinação com a postura do peixe para substituir a postura da vela, uma é a postura do arado e a outra é a postura da pressão nas orelhas. Ambas são muito parecidas, o que muda um pouco é a posição das pernas. Lembrando que quando fizer uma dessas posturas, por exemplo, por 1 minuto, a postura do peixe será feita durante 30 segundos. Então, sempre a metade para equilibrar. Então, vai começar deitado também, os 2 braços ao lado do corpo, e as 2 pernas, ela pode começar flexionando elas, e num movimento, como parecido do início da vela, as 2 pernas esticadas com as pontas dos pés tocando atrás no chão. Essa seria a postura justamente do arado. Se ficar 1 minuto nessa postura, respirando livre, né, vai ficar na postura do peixe durante 30 segundos. A segunda opção, sem sair dessa postura, mas nos casos pode fazer o processo todo inicial, é justamente de dobrar os joelhos. Então os joelhos ficam dobrados ao lado das orelhas, seria a postura da pressão nas orelhas, ou a do arado ou a das orelhas. E aí quando terminar 30 segundos, 1 minuto, né, volta à posição inicial, devagar, controlada, respeitando o teu corpo, dobrando as pernas, né? E aí estica geralmente as pernas e faz a postura simplificada do peixe. Lembrando que quando termina as duplas de postura, leva a atenção principalmente para o chakra da garganta, né, trazendo a intenção específica, já que esse chakra é um chakra muito elevado, associado à expressão de alma, associado à bondade, associado ao altruísmo. Sugestões de intenções para o chakra laríngeo. Por favor, respire profundamente e repita as seguintes intenções depois de mim, silenciosamente ou em voz alta. Expresso a intenção de me conhecer como um ser energético. Expresso a intenção de equilibrar a minha glândula tireoide e paratireoide. Expresso a intenção de equilibrar a minha glândula tireoide e paratireoide. Expresso a intenção de equilibrar o meu metabolismo para que me auxilie na evolução espiritual. Expresso a intenção de equilibrar o elemento éter no meu organismo e no meu campo de energia. Expresso a intenção de harmonizar o elemento éter em meu organismo e campo de energia com o elemento éter no universo.
Expresso a intenção de manifestar todo o potencial espiritual do meu chakra laríngeo. Expresso a intenção de acessar os meus registros akáshicos para ter maior clareza com relação ao meu caminho evolutivo. Expresso a intenção de acessar informações espirituais relevantes à minha jornada. Expresso a intenção de manifestar mais equanimidade. Expresso a intenção de perceber o infinito, Deus, luz, por trás de toda a criação e todos os eventos. Expresso a intenção de poder transcender os opostos, ou seja, o bem e o mal. Expresso a intenção de utilizar meus poderes espirituais com altruísmo e para o bem-estar de todos os seres. Expresso a intenção de manifestar mais altruísmo. Expresso a intenção de manifestar mais bondade. Expresso a intenção de entregar todo o meu ser ao serviço divino. Expresso a intenção de colocar teoria em prática. Expresso a intenção de trabalhar para o bem-estar de todos os seres. Expresso a intenção de contribuir positivamente para todo o campo, em cada pensamento, palavra e ação. Expresso a intenção de comunicar com clareza e benevolência. Expresso a intenção de ter a consciência de que sou uma emanação do infinito, de Deus, da luz e de que todos também são. Expresso a intenção de perceber os outros como uma extensão de mim mesmo. Expresso a intenção de manifestar a pureza da minha alma. Expresso a intenção de acessar o meu silêncio interior. Expresso a intenção de manifestar mais neutralidade, honestidade e sinceridade. Expresso a intenção de manifestar mais harmonia. Expresso a intenção de viver com gratidão por tudo que acontece na minha vida, pois eu sei que tudo acontece por amor e para a minha evolução. E assim é. Meditação em Od Milvado. Não há nada além dele. Por favor, sente-se numa posição confortável, com os pés firmes no chão, a coluna ereta. As mãos podem descansar sobre os joelhos ou com os dedos entrelaçados no colo. Relaxa os ombros, relaxa o maxilar. Com os olhos fechados, podes colocar a tua língua no teu palato e respira profundamente. Respira esse ar que entra, esse ar que sai e percebendo esse fluxo de dar e receber do universo, onde em alguns momentos a gente recebe esse ar, em alguns momentos a gente compartilha esse ar. Então, no momento que esse ar entra na nossa narina, o infinito está expirando. E no momento que o ar sai pela nossa narina, o infinito está inspirando. Nessa constante troca de energia, essa profunda conexão com o todo. E respira consciente dessa percepção por alguns instantes,
dessa completa interdependência dessa realidade. O infinito e o teu ser respirando em conjunto, inspirando e expirando, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Se a mente devagar, não tem problema nenhum. Assim que perceber, não julga, não te pune, simplesmente volta para a consciência da respiração e dessa conexão com o infinito, essa interdependência. Consciente que está inspirando e consciente que está exalando. Consciente que está inspirando e consciente que está exalando. Por favor, leva a tua consciência para o centro do teu peito, do teu coração. E nesse momento, teu coração respira, onde na inalação tu traz a energia dourada para o coração e na exalação tu compartilha essa energia dourada. Inspira e traz a energia dourada para o coração e tu exala e expande essa energia dourada. Inspira, traz a energia para o coração e exala e expande para o teu corpo e para todo o teu entorno. Consciente de que quando tu inspira a energia, é o infinito que está expirando. E quando tu compartilhas essa energia, é o infinito que está recebendo. Nesse profundo equilíbrio de dar e receber. Dar e receber. Um fluxo da vida. E nesse momento, ainda de olhos fechados, sente, imagina, percebe ou pensa numa luz partindo da fonte da criação, onde quer que tu sinta ou perceba de onde ela vem, entrando no topo da tua cabeça, passando por todos os teus centros de energia, e entrando até o centro da Terra. Lá no centro de baixo, 60 centímetros abaixo dos pés. Visualiza o círculo infinito no centro de baixo, ancorando o infinito no centro de baixo. O círculo infinito sobe entre os tornozelos, ancorando o infinito entre os tornozelos. O círculo infinito sobe entre os joelhos, ancorando a energia do infinito entre os joelhos. O círculo infinito sobe para a região da base da coluna, ancorando a energia no chakra básico. A energia do infinito. A energia de Deus. O círculo infinito sobe para a região do chakra criativo sexual, entre a base da coluna e o umbigo, ancorando o infinito nas tuas energias vitais. O círculo infinito sobe para a região do plexo solar, ancorando o infinito nessa região. O círculo e o infinito sobem e adentram o teu coração, despertando a alma, a faísca divina no teu coração, a essência bondosa e amorosa. Subindo do coração para a garganta. E leva toda a tua consciência para a região da garganta, visualizando primeiramente o círculo e o infinito,
ancorando a energia na tua garganta. Deixa que o círculo infinito se dissipem e com a atenção e consciência na tua garganta, ainda de olhos fechados, eu te peço para começar a repetir mentalmente o mantra Em Od Milvado, que significa não há nada além dele, não há nada além do infinito. Tudo que há é o infinito. Em Od Milvado. Inspira e a cada exalação, repetidamente, Em Od Milvado. Em Od Milvado. Não há nada além dele, ou seja, tudo que existe é o infinito Criador. Eu também sou parte do infinito e Criador. Eu sou como uma gota que se dissolve num oceano. Em Od Milvado. Não há nada além da emanação do infinito e eu faço parte disso. Em Od Milvado. Em Od Milvado. Repetidamente, com a atenção na região da garganta. Se a mente devagar, assim que tu perceberes, volta a tua consciência para a repetição do mantra. Toda a tua consciência, todo o teu intelecto uniapontado para a fusão com o infinito. Em Od Milvado. Em Od Milvado. Em Od Milvado. A consciência de que tudo que existe está dentro dessa força criativa. Em Od Milvado. Em Od Milvado. Não há nada além dele. Eu também faço parte dele. Eu também faço parte dele, dela, disso, que tudo engloba. Em Od Milvado. E a consciência, a atenção no ponto da garganta, no chakra laríngeo. Em Od Milvado. E ainda de olhos fechados, com a consciência nesse chakra, na vibração desse chakra associado ao som, eu termino essa meditação com um dos tons pineais que tem a intenção de que nós possamos acessar a nossa dimensão natal, a dimensão de onde a nossa alma originou. Um som desenvolvido e trazido, canalizado por Dr. Todd Ovokaitis. Quando esse som terminar, se tu quiseres, tu pode permanecer por mais tempo, desfrutando do alinhamento. Ou se não desejares, simplesmente, lentamente vai retomando daí a consciência do teu corpo. E quando sentires confortável, abre os olhos, toma um belo de um copo d'água e repete as frases eu me lembro, eu sou. Eu me lembro, eu sou. Aqui vai o som.